e Lula saiu há pouco de São Paulo. Nós temos, inclusive, imagens do presidente eleito chegando ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da cidade de São Paulo. O ex-presidente, como disse Nolan, embarcou há pouquíssimos minutos e já está indo a caminho de Brasília. É importante jogar para o Felipe, para ter com você essa primeira movimentação de Lula quando ele chegar na capital federal e toda a agenda bastante extensa que ele terá amanhã. Serão visitas de cortesia ou já há trabalho falando mais alto aí? Mas certamente há trabalho. Ele depende muito do Arthur Lira, presidente da Câmara, que quer ser reeleito, sabe muito bem que o Arthur Lira é um negociador hábil, que tem muitos parlamentares ali na mão, como a gente costuma dizer, porque eles têm uma confiança no Arthur Lira com a distribuição daquelas fatias do orçamento secreto. O Yuri colocou muito bem outro dia aqui no programa que talvez ele seja o único que saiba exatamente quem foi que pegou quanto dinheiro ao longo, principalmente, dos 2 primeiros anos em que não havia transparência alguma. Então, vamos ver se o Lula vai encarar realmente o Arthur Lira e tentar algum outro tipo de articulação que o drible, mas, nesse momento, tudo indica que é possível que eles façam um grande acordão para o Arthur Lira ser reeleito presidente da Câmara e o Lula conseguir aprovar essa questão do salário mínimo e essa questão do Auxílio Brasil. Rodrigo Pacheco, Minas Gerais, teve ali uma função ao longo da própria campanha do Lula. Ele foi eleito com apoio dos petistas e dos bolsonaristas, mas ele soube manter uma distância regulamentar do bolsonarismo e ele sempre visou também a sua reeleição. Teve momentos aí de CPI, de briga para um lado, briga para um outro, tentativa, por exemplo, de instaurar a CPI do MEC, e aí o Pacheco ele fazia uma manobra para agradar um lado, fazia uma manobra para agradar o outro. Então é outro negociador hábil com quem o Lula vai ter que lidar, porque o próprio bolsonarismo, mas não só, esse campo aí do centro para a direita, fez diversos senadores e ele precisa de apoio no Senado Federal. Já em relação ao Poder Judiciário, eu tenho uma série de ressalvas em relação a encontros de políticos a portas fechadas. Não sei ainda, a gente não tem todos os detalhes desse encontro com a ministra Rosa Weber, atual presidente do STF, nem com o Alexandre de Moraes, que ele pretende encontrar, pelo menos foi o que Randolfo Rodrigues disse, e que a Gleisi Hoffmann soprou no ouvido do Geraldo Alckmin hoje na coletiva, de que o Lula realmente vai fazer isso. Eu fiz uma crítica quando Jair Bolsonaro foi lá, numa sala com ministros do STF, depois de toda essa confusão de bloqueios de estradas, porque a gente não sabe direito o que foi dito. Eu aposto que Jair Bolsonaro falou sobre o futuro e que sempre há interpretações a respeito daquilo que é conversado, porque sempre pode haver segundas intenções. E o ideal seria que esses encontros fossem feitos com presenças de testemunhas, eventualmente até da imprensa. Então, essa promiscuidade entre o poder político e o poder judiciário não me agrada. E nesse momento, você tem uma decisão pendente da qual a própria Rosa Weber é relatora em relação ao orçamento secreto. Então, você gera uma desconfiança de que os dois vão combinar qual tipo de modulação o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Quer dizer, é melhor que tudo isso seja feito de uma maneira transparente, para que as decisões sejam tomadas conforme pressupõe a democracia, que é com a separação de poderes atuando de modo independente e autônomo. Não é, lamentavelmente, aquilo que a gente costuma ver no Brasil. A gente começou o programa de hoje, o Prime Time de hoje, falando de como os nomes das áreas de assistência social e economia, das áreas de transição desses dois pontos de governo, digamos assim, foram anunciados hoje. E tivemos também um anúncio importante na área da educação. Henrique Paim será o coordenador da área de educação nesse momento de transição entre um governo e outro. A decisão foi divulgada depois de uma reunião em São Paulo, organizada pelo ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, com representantes do setor. Nossa repórter Carla Chaves acompanhou esse dia aqui em São Paulo, esse dia de debates especificamente sobre educação e traz os detalhes para a gente ao vivo. Carla, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Olha, foi uma reunião de mais de 3 horas entre Fernando Haddad, Henrique Paim, que agora oficialmente foi anunciado como coordenador do núcleo de transição no setor de educação, e vários representantes da sociedade civil voltados para a área. São nomes muito importantes, talvez os mais importantes da área da educação do Brasil. E qual que era o objetivo? Já começar a traçar um relatório, traçar caminhos do que deve ser o ponto de investimento
principal do novo governo a partir de janeiro, quando o assunto é educação. O que Henrique Paim destacou depois que ele saiu desta reunião? Ele falou que a educação infantil com certeza vai ser um ponto de atenção, porque as crianças em alfabetização, principalmente, perderam muito por conta da pandemia. O ensino médio profissionalizante e também a questão orçamentária. Existem vários levantamentos que já vêm sendo feitos por técnicos contratados, pelo Partido dos Trabalhadores, enquanto eles não têm acesso de fato a todos os dados do MEC, e eles já conseguiram perceber que, por exemplo, em relação à merenda, tem 5 anos que não tem um reajuste do valor que o governo federal repassa para a merenda escolar. Isso é só um dos pontos, segundo Henrique Paim. Ele falou também do sucateamento das universidades, que isso precisa mudar, Enfim, são muitos desafios. Essa primeira reunião foi apenas com a sociedade civil, ninguém estava representando entidade. Na semana que vem, em Brasília, segundo Fernando Haddad, vai acontecer uma nova reunião, agora sim com as entidades ligadas à educação, e depois, assim que toda a equipe for para Brasília, eles começam a se debruçar sobre as informações repassadas pelo MEC. Só para a gente passar um pequeno currículo de Henrique Paim. Ele já foi ministro da Educação no governo Dilma, foi secretário executivo de Haddad no governo de Lula e falou um pouquinho destes desafios que tem agora pela frente. Vamos ouvir. O ministro precisa ter as condições básicas para ele poder trabalhar, dialogar, especialmente fazer com que no início do ano que vem os estados e municípios, as instituições de ensino superior, as instituições de educação profissional, elas tenham condições de trabalhar e que possam realizar um trabalho que venha a dar frutos, especialmente naquilo que a gente chama da maior preocupação do país, que é a questão da recomposição da aprendizagem. Ele se refere, claro, à questão da pandemia, tem a questão do orçamento, tem que falar com estados e municípios, tem a questão da qualidade do ensino, troca recente de ministros e como tivemos troca de ministros nesse governo. Ou seja, esse futuro ministro da Educação, que a gente não sabe quando vai ser anunciado, que trabalheiro que ele vai ter, Vai ter muito. Eu não vou deixar de fazer referência à nossa colega Renata Cafardo, que estava ali atrás do ex-ministro Henrique Paim, que cobriu como poucas ali o quanto que teve trabalho na educação nesse atual governo. Márcio, acho que tem 2 aspectos importantes que vale destacar dessa reunião. Um deles, como a Carla Chaves mencionou, todas as pessoas que mais pensaram na educação, não só nesses últimos 4 anos, mas alguns há 10, 15, 20 anos, estavam nessa reunião. E isso é muito importante porque o que eu ouvi de pessoas que estavam participando lá? Que é uma forma de primeiro de você concretizar, colocar na prática o que seria essa frente ampla, além dos partidos, não só do ponto de vista político, e de você construir políticas públicas ou pelo menos debater quais são os problemas da educação antes de se pensar em nome para o Ministério da Educação. Claro que é importante o nome, mas toda essa construção é muito fundamental. E a gente viu pessoas que pensam em educação de forma diferente, mas que tem uma convergência de que a educação é uma das áreas que mais sofreu no atual governo. A outra questão, embora haja uma menção de educação, de ensino superior, o próprio Lula vocaliza muito o que fez pelas universidades no seu governo, e muito da educação superior é o que ocupa a maior parte da agenda de qualquer ministro da educação, por ser gestão direta, mas existe uma preocupação muito forte com a educação básica, e todas essas pessoas que estavam lá levaram para essa reunião o quanto quem assumir o Ministério da Educação no futuro governo vai ter que dar uma atenção muito forte na educação básica, que é responsabilidade de estados e municípios. E talvez isso comece a dar um direcionamento para o perfil de nome que vai assumir essa pasta no governo Lula. E a questão também é bem básica, A questão de merenda escolar também vai ter que ser discutida agora, Raquel? Vai ter que ser discutido. Desculpa, falaram isso, só porque eu não me lembro. Falaram isso, a primeira coisa, precisa matar a fome dos alunos e depois começar a pensar em conteúdo. É nesse nível. Porque está faltando a merenda. Mas sobre o nome do ministro, Yuri,
Hoje, o nome que está mais cotado, pelo menos é o desejo de Lula, e ele já disse isso a algumas pessoas, é o da governadora do Ceará, a Isolda Sela. Ela tem muitos pais aí desse sucesso de Sobral, o Ciro Gomes sempre fala isso nas inúmeras campanhas dele, mas a Isolda é quem realmente construiu a educação lá em Sobral, depois levou isso para o Ceará. Ela é muito bem vista pelos especialistas na área de educação. A escolha dela também seria ali uma certa alfinetada no Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes tirou dela o lugar ali para concorrer à reeleição no Ceará. E eu acho que as chances dela estão crescendo, Márcio, porque Fernando Haddad já disse que não quer, que já cumpriu esse papel, que considera isso um retrocesso. E a minha apuração é de que Simone Tebet, neste momento, também não se vê nessa pasta. É uma pasta hoje de terra arrasada, praticamente, né, diante do que foi o governo Jair Bolsonaro. Então, Simone hoje se vê muito mais no desenvolvimento social, por exemplo, que é a área que ela está indo atuar na transição. Então, está crescendo a possibilidade do nome da governadora para assumir o Ministério da Educação. A gente já tem tempo para te ouvir, Fux, sobre a área de educação, e a gente sabe todos os desafios envolvidos nela. Vou pedir licença para dar um pitaco aqui numa área que eu não navego normalmente. A pitaco é do Yuri, ele que tem que te autorizar. Não, já perdi o monopólio da marca. Opa, pode falar. Obrigado. Então, eu acho que é importante essa questão de concentrar na educação básica, representa uma mudança muito grande em relação aos governos anteriores do PT. O PT, ele investiu demais no nível superior e deixou muito a desejar no nível da educação básica do ensino médio. E o segundo aspecto que eu gostaria de destacar nessa questão, que o Yuri comentou, em função de a educação básica e média ser de responsabilidade de estados e municípios, é que os estados e municípios, eles estão com o caixa cheio. Eles não têm problema de dinheiro. Eles lucraram com o aumento dos combustíveis, eles tiveram um aumento significativo de receitas com isso e tiveram repasses significativos feitos na pandemia pelo governo federal. Então, e a merenda é de responsabilidade deles. Está certo que o governo federal dá uma contribuição, mas quem tem a efetiva responsabilidade de fornecer a merenda são estados e municípios.